Bom, pessoal, a quinta questão que a gente vai gravar agora fala sobre velocidade média, mais um conceito da cinemática que nós vamos estudar. E a questão diz: um motociclista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã, T1, e chegou ao quilômetro 250 às 12 horas, T2. Imediatamente ele iniciou a viagem de volta, retornando ao quilômetro 10 às 14 horas. Calcule a velocidade escalar média do motociclista entre os instantes A, T1 e T2, B, T2 e T3, C, T1 e T3. Bom, pessoal, aqui está uma figura, um desenho para representar a situação descrita no problema, tá? Minha obra de arte aí que faz inveja a qualquer um. Mentira, eu passei meia hora fazendo isso aqui, mas o que vale é o que importa, né? Então preste atenção, ele marca 3 tempos na questão, né? T1, T2 e T3, e diz a posição que a motocicleta está. Então, ele diz que no momento 1, T1, ele sai às 8 horas, o tempo 1 é 8 horas, do quilômetro 10, vai até o quilômetro 250 e chega lá no tempo T2, que é 12 horas, então aqui é o segundo momento, e retorna até a posição 10, né? Até o quilômetro 10, no tempo 3, que é de 14 horas. E ele pede para você determinar a velocidade média de 3 situações. De T1 a T2, que a gente pode chamar de ida, certo? De T2 a T3, que a gente pode chamar de volta, né? Porque ele veio e voltou. E também pede para você calcular a velocidade média total da situação, ida e volta, beleza? Vamos lembrar que para calcular a velocidade média, nós vamos fazer ΔS sobre ΔT. ΔS é o deslocamento, né, a variação do espaço, e ΔT é o intervalo de tempo, beleza? E sabemos que o ΔS é espaço final menos espaço inicial. O deslocamento ele só se preocupa em calcular a posição final e a posição inicial, ele não se preocupa em saber como foi a trajetória. E o tempo é justamente a diferença entre o momento que iniciou e o momento que terminou, beleza? Então vamos calcular para a ida. Para a ida é de T1 a T2, certo? Bom, para a ida nós vamos calcular primeiro quem é o espaço inicial. Quem é o espaço inicial? Bom, ele inicialmente sai do T1 e vai até o T2, e no tempo 1 ele está no quilômetro 10. Então é 10 quilômetros. E o espaço final, quem vai ser? Bom, de T1 a T2 ele chega nesse ponto que é o quilômetro 250, então o espaço final é de 250 quilômetros. Aqui já dá para calcular o ΔS. O ΔS vai ser espaço final, 250, menos espaço inicial, que é 10, então o ΔS vai ser 240 quilômetros. Lembre de colocar a unidade medida, tá? 240 sem unidade é só um número. Quando eu coloco quilômetros, aí ele começa a ter um sentido físico que é de espaço, que é de deslocamento, beleza? Agora a gente vai calcular a variação do tempo, o intervalo de tempo, beleza? Bom, o tempo inicial é 8 horas e o tempo final 12 horas, né? De T1 para T2. Então eu tenho aqui tempo inicial 8 horas, tempo final 12 horas. A gente nem precisava disso daqui para saber que o intervalo de tempo aí vai ser de 4 horas, não é verdade, pessoal? Se começou às 8 e terminou às 12, então foi 4 horas a diferença aí. Mas vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 12 menos 8, então ΔT dá 4 horas. Por fim, a gente calcula a velocidade média. Então a velocidade média vai ser ΔS, 240, dividido pelo tempo, que é 4. Então a velocidade média da ida é 60. Lembre-se que 60 é só um número, tá? A gente precisa da unidade medida. E qual que é a unidade medida de velocidade nesse caso? Bom, se o espaço está em quilômetros e o tempo está em hora, então a unidade de velocidade vai ser quilômetro por hora. Agora sim, o número 60 passa a ter um sentido físico, que é o sentido de velocidade. Sem a unidade é só um número, tá certo? Então a resposta da primeira está aí, 60 km por hora. Tranquilo? Vamos agora fazer de T2 para T3. Bom, de T2 para T3 é a mesma história, só que agora é voltando. Agora ele inicia o movimento no 250. Então espaço inicial 250
km. E o espaço final vai ser 10 km, porque agora ele voltou para cá, o T3, agora é o tempo 3, é o momento 3, tá certo? Então o espaço final é de 10 km. Cuidado que aqui o ΔS ele vai ser final menos inicial, sempre. Então quem é o final? 10. E quem é o inicial? 250. Portanto, o ΔS aqui vai dar menos 240. Por que deu negativo, professor? Porque ele está voltando. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Ele está saindo de um espaço maior para um espaço menor. Beleza? Pode sim ter um ΔS negativo. E lembre-se de colocar a unidade que é quilômetros. Beleza? Bom, e o tempo? E o intervalo de tempo? Ó, a gente já sabe. Ele saiu daqui às 12 e chegou aqui às 14. Então, pessoal, se ele iniciou o movimento às 12 e terminou às 14, a gente nem precisa fazer, vamos fazer direto. Qual vai ser o intervalo de tempo? Aqui é simples de fazer, né? 12 para 14, ele gastou 2 horas. E agora, se eu sei o ΔS, se eu sei o intervalo de tempo, eu só calculo a velocidade média. A velocidade média vai ser menos 240 dividido por 2. Isso dá menos 120. Lembre-se da unidade, quilômetros por hora. Então está aqui a resposta da letra B. Preste atenção que a velocidade deu negativa. E toda vez que a velocidade é negativa, significa que nós estamos diante de um movimento retrógrado. E é justamente o que está acontecendo, né? Ele está voltando para a origem. A velocidade lá no caso de cima foi positiva, então é um movimento progressivo, justamente o que aconteceu aqui durante a trajetória. E para finalizar, nós temos de T1 a T3. Agora a gente vai considerar o movimento de ida e de volta, né? Por completo. E para a gente fazer isso, nós vamos observar quem é o espaço inicial, quem é o espaço final e o intervalo de tempo, tá bom? O espaço inicial, ó, ele fala no tempo 1. Então ele saiu daqui, qual é o tempo 1? 10. E ele quer agora para o tempo 3. Então a posição final é no instante 3. O instante 3, opa, também é 10 km. Quanto é que dá essa variação do espaço, pessoal? Se a gente fizer o ΔS aqui, ó, vou fazer aqui só para, né? 10 menos 10, 0. Oxê, professor, 0? Sim, 0. O que significa um ΔS igual a 0? Significa que ele, durante todo o movimento, ele parou no mesmo lugar que ele saiu. Então ele foi lá, fez todo o movimento, mas no final, finalizou no mesmo lugar. Por isso que o ΔS deu 0. Por causa que o ΔS deu 0, a velocidade média também vai dar 0. Vamos ver, ó. O intervalo de tempo, quanto é que vai ser? Se ele começou o movimento às 8 e terminou às 14, então ele gastou quantas horas, pessoal? 6 horas, né? Então, a velocidade média vai ficar 0 dividido por 6. Velocidade média de 0. Professor, como é que eu posso ter uma velocidade média 0? Posso. O que aconteceu foi justamente isso que eu já acabei de explicar. Ele realizou, durante o movimento, ele não teve um deslocamento. Ele foi lá e voltou e parou no mesmo lugar. Imagine-se assim, imagine que você tem um colega e esse colega vai sair de uma posição, você vai fechar os olhos, ele vai sair. Quando você abrir os olhos, vai passar, sei lá, 10 minutos. Quando você abrir os olhos, ele está no mesmo lugar. Qual vai ser a sensação que você tem? Que ele passou aquele tempo todo parado no mesmo lugar. Independente do que ele fez, no final ele voltou para a mesma posição. É como se ele tivesse parado, permanecido aquele tempo que você cronometrou parado. E é isso que está acontecendo aqui. Tranquilo? Então tá aqui as respostas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.